Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados, repletos de drogas alucinógenas, idosos como vieram ao mundo e políticos arrombados. Eu sou Dudu e Marina. Oh, meu Deus. Marina, nossa, que isso? Que medo é esse? Eu tô com medo. Depois desse filme, eu tô bem com medo das perguntas, inclusive. Não é pergunta de matéria, não. Pode ficar tranquilo. Qual é a bebida que tem sentimentos? Aí lá vem. Essas piadas é só o Chique consegue responder. Por isso que eu pergunto pra ele. Eu. Piada que não tem sentimento? Que tem. A piada que não. Tem sentimento. A bebida que tem sentimento? Isso. Eu não sei. X, você sabe? Não, peraí, acho que eu tô confundindo a piada. É tanta piada de tiozão que eu já me confundi já. Então é o absinto muito. Meu Deus do céu, Deus do céu. Começar um episódio assim. Maravilha. É tudo que eu queria mesmo, era começar esse episódio dessa forma. Ai, então vamos lá, vai. A minha pergunta então vai pro Tom. Tom, assim, ó, papum, tá? Você tem que listar sem ficar pensando muito. Vixe, o Tom... 5 cabeças pra cortar e deixar expostas pra servir de exemplo. Nossa, perfeito. A família lá tem 5, não tem? Exatamente, Bolsonaro 01, 02, 03 e 04. Olha aí, então tá. Esse aí, tá fácil. Sim. Supomos que existe uma cidade com o seu nome, certo? Sim. Quando as pessoas chegam na cidade com o seu nome, Chilândia. Quais seriam os dizeres na entrada da cidade? Se vier, venha sem carne. Não, Chivier, venha sem carne. Chivier. Ai, que bom. Por falar nisso, Dudu, Oi. você sabe o que é um gentílico? Gentílico, sei. Gentílico é uma nominação de tipo brasileiro, mineiro, isso aí. Isso, exatamente. É. Então a minha pergunta é, quem nasce em Presidente Alves é o quê? Nasce aonde? Presidente Alves. Onde fica isso? São Paulo. Presidente Alves, olha que pergunta. Boa Eu vou te pergunta. ajudar, é Alvense. E quem nasce em Presidente Bernardes? Bernardense. E quem nasce em Presidente Venceslau? É Venceslense? Eu tô- Venceslauense? Primeiro eu tô pensando se tem uma pegadinha na palavra. Agora eu tenho que pegar as palavras e pensar pra ver se tem pegadinha. Venceslense. Venceslauense. Vencesláuense. E quem nasce em Presidente Prudente? É outra coisa. É outra coisa. Muito bem, tá esperto, Dudu. É Prudentino. Prudentino, eu sei. Isso aí, viu? Não existe prudentense, não. Então é isso. Vamos pegar o couro de nazistas e forrar a mesa pra servir a nossa pipoca. I do not understand you. Oh, baby, please, don't you come back no more. Pergunta foi o quê? Seu primo Domingos estava meio doido, não foi? O Minha estava visivelmente emocionado com meus pais, né? Bacurau não podia com Carmelita, agora ninguém pode com... Sessão aleatória. Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais anticolonialista da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais que usam psicotrópicos só por diversão peladinhos em casa. Porque aqui no Sessão Aleatória não existem tabus. A gente já falou sobre o LSD no episódio 24, no filme Across the Universe. A gente falou também sobre o nudismo no episódio 32, inspirado no popote do Arnold. E demos boas dicas para imigrantes no episódio 56, no filme Luca. Para você não sair dando de louco num lugar desconhecido e acabar com uma peixeira enfiada nas costas quando tentar visitar um simples museu. Olha só,
Antes da gente começar o nosso episódio, a gente vai falar sobre do que se trata o Sessão Aleatória para você que está sendo o nosso turista pela primeira vez. O Sessão Aleatória é um podcast dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões sobre o filme e traz algumas curiosidades de produção e bastidores. Na segunda parte do nosso podcast, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí é aquela putaria. Vale qualquer coisa, qualquer assunto pode surgir nas nossas mentes doentias nos assuntos aleatórios. Então, se você não viu o filme, ou viu o filme e não gostou, não tem problema nenhum, porque aqui o filme é só aquele aperitivinho do nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Bacurau, um filme considerado como um dos mais importantes já feitos pelo cinema brasileiro, muito bem recebido pela audiência e pela crítica, tanto pelo seu teor simbólico da importância da cultura brasileira, como também na forma como se retrata a ameaça colonialista estrangeira. Esse filme saiu da listinha do Dudu. Dudu, quando você indicou, quais eram as indicações e por que Bacurau? Eu fiz uma lista baseada em filmes em que gente rica se fode. Ai, que delícia. Eu coloquei Bacurau, coloquei O Menu, que é um filmaço também. Coloquei um filme recente também, o Menu recente. Tem um recente também que chama Triângulo da Tristeza, que também tem um monte de rico se fudendo. E um que chama A Grande Mentira, com a Helen Mirren e o Ian McKellen. Esse que eu queria que tivesse sido sorteado, porque eu não vi ainda. Mas como existe uma maldição aqui, saiu o Bacurau. Mas só um filme bom. Só tem filme bom. Beleza, show? Bora pro filme. Beleza, show. Excelente! Bacurau é um filme de suspense e ação lançado em 2019. O filme foi dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O filme estrela Sônia Braga como Domingas, a médica e uma das principais vozes da organização da cidade, o Duquier como Michael, o líder da organização que faz o turismo assassino em Bacurau, e Silvério Pereira como Lunga, o protetor queer recluso da cidade de Bacurau. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o filme, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do diretor, ou dos diretores. O Kleber Mendonça Filho é diretor, produtor, roteirista, mas antes de tudo isso ele começou como crítico de cinema brasileiro, através das suas primeiras produções sendo curta-metragens em 2004. Mas foi em 2013 que ele começou a despontar como um dos principais diretores contemporâneos do cinema brasileiro, tanto pela sua originalidade presente na obra O Som ao Redor, depois em Aquários de 2016 e por fim Bacurau de 2019. O Kleber Mendonça Filho escreve e dirige filmes que revelam um olhar crítico sobre inúmeros aspectos das relações pessoais e a relação das desigualdades, sempre com um tom irônico sobre eles. Seus longas retratam problemas menos visíveis da sociedade brasileira, as deixando explícitas através de situações e cenários específicos, como em pequenas cidades, pequenas ruas e até mesmo de um edifício. Já o segundo diretor do filme e roteirista é o Juliano Dornelles, que é um grande parceiro do Kleber, que já trabalhou com ele principalmente como diretor de arte nos filmes O Som ao Redor e também no Aquários, e também trabalhou produzindo os seus próprios curtas-metragens. Já no Bacurau, ele começa a sair dessa produção da parte de direção de arte e também atua em parceria tanto no roteiro como na direção do filme inteiro. Mas também um dos nossos blocos mais interessantes do filme, antes de falar sobre o filme em si, é falar sobre os grandes astros que compõem o céu estrelado deste filme. Dentro do nosso bloco queridinho, você viu ou não viu? Sobe a vinheta, Rain. Você viu ou não viu? Eu gostaria de começar com uma das grandes damas, grandes musas do cinema brasileiro, que é a Sônia Braga. A Sônia Braga é paranaense, nascida em 1950 e tem uma carreira tanto nacional quanto internacional, com grande destaque para os seus filmes, como por exemplo Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985 e Tieta do Agreste, de 1996. Mas vocês viram a Sônia Braga
No Law and Order? Ah, mentira. Olha aí! Mentira que ela Todos também eles tá no passam. Law and Order. Mas é o Special Victims Unit? Não, Law and Order normal. Olha só que legal. E vocês viram a Sônia Braga no filme A Dama da Lutação? Claro que sim. A Dama da... Não vi esse Eu filme, lembro. não. Eu lembro da outra atriz. Da Maitê Proença, mas da Maitê Proença fez um curta. Não o filme inteiro. Pra vocês que não viram a Dama da Lutação, uma pequena sinopse aqui. Depois de terem sido criados juntos desde criança, Solange, interpretada por Sônia Braga, e Carlos, interpretado por Nuno Leal Maia, se casam num casamento bastante tradicional. Nas noites de núpcia, a virgem Solange se recusa a transar e acaba sendo estuprada pelo próprio marido. Tentando provar para si própria de que não é uma mulher frígida, todos os dias Solange pega um ônibus e transa com estranhos. Mas, gente, Já tendo transado também com o melhor amigo de Carlos, com o próprio sogro, mas nunca com o próprio marido. Sei. ele Cinema sobrou ela, nacional. não tem que transar com ele mesmo, não. Tinha que estar preso, Isso aí. inclusive. Isso é Nelson Rodrigues? É. É, né? Nelson Gonçalves, como diria o Tchê. Nelson Fui eu que falei Nelson Gonçalves. O outro ator é o Udo Kier. O Udo Kier tem uma origem super interessante. Ele começou a sua vida com o mesmo brilho pro dama que viria a definir a sua carreira. Ele nasceu em Köln, na Alemanha, perto do final da Segunda Guerra Mundial. O hospital onde ele nasceu foi bombardeado e acabou enterrando tanto ele quanto a mãe dele nos escombros. Olha isso. Mas no final das contas, eles acabam sobrevivendo. Mais tarde, o Kier acaba se mudando para Londres como um jovem adulto para estudar inglês e interpretação, fazendo diversos tipos diferentes de filme, desde ação como Blade ou Johnny Mnemonic, até filmes mais obscuros, como o Teatro Bizarro e outros filmes de terror. Além disso, o Udo Kier tem um trabalho bastante extenso como ator de voz em diversas animações, como o Batman, e também jogos videogames como Call of Duty. Mas, vocês viram o Udo Kier no clipe de Deeper and Deeper da Madonna? Deeper da Madonna. Onde ele faz o papel de um diretor de artistas que inspira a Madonna a ser mais artista? Ou vocês viram o Udo Kier no clipe de Make Me Bad do Korn? Ele aparece logo no começo do clipe da Madonna. Ou vocês viram o Udo Nossa, tem Kier mais, no meu Deus filme do céu. Ace Ventura? Ah, não. Ace Ventura. Onde no Ace Ventura? Onde? Não lembro. Olha só, Ah, sim. No Ace Ventura 2, o maluco na África, né? Não, o primeiro, 94. No primeiro? olha só. Pra quem não prestou atenção, no filme Ace Ventura, o filme trata-se de um detetive pateta especializado em investigação com animais e sai atrás do desaparecido mascote do time do Miami Dolphins. Nesse filme, o Udo Kier é um bilionário apaixonado pela vida marinha que acaba se tornando o suspeito de raptar Snowflake, Ah, sim. que é o querido mascote do filme. Esse cara tem um tubarão em casa. É muito bom. Isso. Mas, agora sim, vamos para a nossa sinopse queridíssima da enciclopédia mais vasta que o próprio chat GPT, que é o nosso querido IMDb. E olha só, o que nosso oráculo cinematográfico diz sobre o filme Bacurau é: após a morte de sua avó, Teresa volta para casa em sua aldeia matriarcal em um Brasil futuro próximo para encontrar uma sucessão de eventos sinistros que mobiliza todos os seus moradores. Faz sentido? É. Faz, mas não é a que eu li lá no IMDB, não. Como assim? Como não? É, a minha tá diferente. Você pesquisou pra poder cara crachar? Vou olhar no meu IMDb. Ah, mas isso tem uma explicação. É porque o meu IMDB tá em inglês. Ah, você traduziu o IMDb? Por que seu IMDb tem em inglês? Não sei, gente. Ele veio assim. Na hora que eu entrei, tava assim. Como assim ele veio assim? Eu só trabalho aqui. É aqui, ó. Daqui a alguns anos, Bacurau, uma cidade do sertão brasileiro, lamenta a perda da sua matriarca, Carmelita, que viveu com 94 anos. Olha, então a gente descobriu que tem duas versões do coisa. Dias depois, os habitantes percebem que a comunidade desapareceu dos mapas. Isso não fala nada isso aqui, na verdade. Não fala nada. O nosso é 5 minutos também. O cara que assiste. O nosso é o preguiçoso. Do nosso, o cara que assiste os 3 primeiros minutos do filme. Isso. E o que vocês acharam do filme?
Na verdade, eu achei muito louco, porque eu comecei a assistir o filme, pra mim, eu tava entendendo mais ou menos o que tava acontecendo, até aparecer um disco voador. Aí quando apareceu aquele disco voador, eu falei, não, pera, tô vendo coisa, pera, tem um negócio voando ali. O que isso tem a ver com o filme, com o lugar? Aí sabe quando você fala, não, peraí, eu acho que eu não entendi. Perdi alguma coisa, E pesquei aí, muito duro aqui. Me pegou do jeito que eu fiquei, pô, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a pensar, mas o que é aquela coisinha que eles põem na boca? O que é isso que eles... Sabe quando você vai tentando, fica o tempo todo pensando ali o que tá acontecendo? Você ficou tentando racionalizar o filme. Isso. Quando fui ver, tinha acabado. Não é possível, Chico, é sério isso. Mas você já tinha assistido antes, né? E isso foi a primeira vez que eu assisti. Na segunda vez, aí fez mais sentido, porque eu já tinha uma noção do que tinha, né, que estava por vir. Tá bom, já foi. Isso, aí eu entendi que era, né, o drone, a questão do drone, toda a tecnologia envolvida ali e tal. Mas a primeira vez eu fiquei meio... Porque ele levou para um lado que eu não estava esperando. E eu acho que muita gente vai para esse lado também, né? Tipo, é uma coisa do sertão. Na primeira vez é o impacto mesmo. Então, mas aí você para e começa a pensar em tudo que tá ali, né? As questões sociais, políticas, econômicas, culturais. Fala, caramba, que filme maluco e incrível ao mesmo tempo. Dudu, você que foi o responsável por trazer o filme pro Sessão Aleatória e deleitar todas as pessoas, nossos queridos aleatórios. O que você achou do filme? Esse filme é um soco no estômago, né? Você vê ali várias situações que você fala que tipo assim, é um futuro próximo, mas que a gente vê na nossa realidade, culturalmente falando, a gente vê isso, discriminação, xenofobia, os Estados Unidos, né, imperialista, vindo pra cá fazer o que quiserem com as pessoas. É incrível esse filme, inacreditável. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. Poucos atores, assim, conhecidos mesmo. Esse aqui é legal, tirando, né, os que você falou aí, a grande maioria ali tem uma galera muito que foi contratada na região mesmo e poucos atores ali conhecidos para manter ali a trama. Mas é muito bom, muito bem feito, né, cara? Esse filme, a fotografia é incrível. Achei inacreditável esse filme, muito bom. Marina, sua impressão e raio problematizado. Então, eu não tinha assistido esse filme antes, tá? Então, assim, foi a primeira vez que eu assisti. Foi. Eu vi toda a hype que teve em torno do filme e tudo mais, mas assim, gente, confesso pra vocês, eu imagino que a vida de vocês também seja complicada. Eu não tenho tempo de assistir o filme só porque as pessoas falam que o filme é legal. Porque eu já tenho que assistir. Essas explicações de quem tá há 20 horas sem parar assistindo dorama. Dizer que não tem isso que eu tô falando, eu não tenho tempo. E eu gostaria de falar que não fui eu que falei de dorama nesse episódio, tá? Registrado aí, que não fui eu que falei. Mas bingo aí pros nossos ouvintes. Enfim, eu não tenho tempo, assim, eu tô trabalhando, eu tô vivendo minha vida, eu tô assistindo dorama, eu tô assistindo os filmes de Sessão Aleatória, e agora, né, agora tá chegando uma coisa que chama primavera aqui, então a gente está saindo de casa. Pra assistir dorama. Não dá pra assistir dorama na rua, mas se eles fizeram uma sessão dorama no parque, é capaz de eu ir pro parque assistir dorama, lá em Chinatown. Enfim. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tinha assistido antes. O André assistiu comigo, então ele também não tinha assistido. E outra coisa também, que já me cortaram falando mal do dorama, que tudo, mas eu gostaria... Ninguém falou gostaria mal. de lembrar que aqui, por melhor que seja o filme brasileiro, ele não passa no cinema aqui. Não tem cinema que passe filme brasileiro aqui nos Estados Unidos. Vai ter, de repente, uma sessão que passe em algum lugar específico. A gente não acompanha esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, não estava aqui no cinema e ponto. Então, assim, a gente não iria assistir no cinema de qualquer forma. E aí, quando saiu no streaming, outras prioridades. E agora que teve essa oportunidade, o André assistiu comigo. Mas eu queria falar o seguinte, pra mim uma das coisas que eu mais me deleitei, a ponto de, assim, de lamber os beijos mesmo, foi na hora que a mulher virou e falou assim, não, mas a gente é branco que nem vocês. Nossa senhora. Me talhou o sangue, eu não sabia o que ia acontecer. E eles começam a rir na cara dela e falam assim, você tá maluca? Os brancos que nem a gente? E eu queria falar que isso aconteceu comigo. A ponto de, obviamente, não foi que eu não fiquei falando que eu era branca, igual ela falou que eu era, eu sou igual a vocês. Eu fui num médico e eu respondi um questionário. E aí, as opções eram branco, negro, asiático, hispânico e nativo americano. Eu não me considero hispânico. E, além de tudo, hispânico não é etnia. Hispânico tem a ver com a linguagem, tem a ver com a cultura.
eu não me considero hispânica. E eu marquei branco. A mulher me chamou, falou assim, vem aqui, por favor. Você não tem espelho em casa, não? Ela falou assim. Falou assim comigo. Caralho, velho. Nossa, mas daí eu rebocava a mulher. Então, eu tinha acabado de chegar aqui, não tinha um mês que eu tava aqui. Eu ia voltar. Você ia ser deportado, né? Na hora, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada. Eu já tava na merda porque eu tava aqui sozinha, entendeu? Eu já tava me arrependendo de ter vindo, né? Aquela coisa, né? Que eu achava que eu tava triste, mas na verdade eu tava com fome porque a comida aqui é uma merda. Quando ela falou isso, só que ela falou com tanta arrogância que eu tô assim, não, se eu responder num questionário entregando na mão da pessoa, eu tomei aquela sova, não é possível que eles vai achar que isso é normal. E aí na hora que ela tomou o esculacho lá, eu falei, não, tá mais acurado o filme, né? Tá mais autêntico, digamos assim. Porque é assim que eles pensam, é assim que eles falam, é assim que acontecem as coisas aqui e ponto final. Então, assim, e a parte onde eles botam a tecnologia a favor dos dois lados, no sentido de que o velho peladão lá que você tava falando, ele identificou, ele viu o drone, bateu, ele falou, e depois falou assim, aquilo é um drone. Parecia, tava disfarçado de voador, mas era um drone. Ou seja, eles estão numa cidade pequena, aparentemente isolada, e aí você olha a escola, não tem um quadro negro, tem uma tela, né? Tem aquele quadro, aquela lousa eletrônica que tem nas escolas hoje. As crianças estão mexendo no telefone, eles têm a noção do celular, eles têm a noção do que é um drone, então assim, não são ignorantes. E eu tava com muito medo desse filme retratar esse tipo de coisa. No sentido de, se a pessoa tá no interior, no meio do nada, é o ignorante, é a pessoa que não tá embebida na tecnologia. Tudo bem, os caras tinham tecnologia de ponta? Tinham tecnologia de ponta, aquele ponto no ouvido, aquele tradutor. Ai, gente, eu ia adorar aquele tradutor. Sabe, você carrega, você faz. Tudo bem que o português era de Portugal, quando tava traduzindo as coisas que tava falando lá. Mas de propósito, mas né, de cara? propósito. Legal, é muito legal isso. Mas eu achei super legal. O filme é muito bom, é muito bom. Foi um filme assim que eu não senti passando. E eu tentei analisar as coisas, sabe, igual você fez. Mas por quê? Peraí, mas e essa moto? Não, aí sabe quando você começa a olhar a moto assim? Tem que assistir mais vezes. Não, e aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar lendo os negócios, porque na hora que eles mataram os caras da moto, que os caras da moto mataram o cara, os caras lá mataram o cara da moto, eu falei, não adianta eu me apegar ao detalhe, porque ele vai dar 10 minutos, o cara vai morrer, e eu vou ter gastado meu tempo olhando detalhe do cara que vai morrer daqui a 10 minutos. Então, não vou olhar mais detalhe. E aí eu naveguei melhor no filme. O começo, eu confesso que eu fiquei perdida. Gente, o que é a mulher gritando, o outro no trio elétrico, e aí tinha um defunto, e aí, sabe, no começo eu tava bem desorientada. Mas, assim, o filme é muito bom. Quando eles estavam escondendo do político, gente, eu queria que isso acontecesse de verdade, Passasse o caminhão lá, né, do vote no fulano, que nanana. Eu não sei as musiquinhas, né, porque graças a Deus eu não tava no Brasil na última eleição, mas todo mundo entrar e fechar a porta e deixar só esses carros de som, né, passando. Depois só manda tomar no cu da janela. Nossa, que delícia, assim. É aquele filme que a gente lambe os beijos, sabe? De, nossa, podia tanta coisa aqui podia ser verdade. Além de tudo ser verdade, o tiro na cara lá que os pelados deram no cara, que estourou a cara do cara, entendeu? A menina que também se fudeu. E as cabeças cortadas, você se delicia nas coisas que acontecem no filme. Porque, né, você abraça o lado deles, que eles estavam na deles, eles estavam só vivendo a vida deles. É o tipo de escatologia semelhante do Tarantino. O Tarantino é mais exagerado, mas eles pegam um pouquinho disso que o Tarantino faz, né? Pega o cara que é escroto e regaça com ele. Pra poder lembrar, né, que o cara é um escroto e que você precisa escrotizar o escroto da pior maneira possível. Você também ficou enojado com aquela cena do caminhão despejando os livros? Cara, que volta que me deu aqui. Inacreditável. Eu não achei um problema dele despejar os livros em si, achei um problema dele ter doado alimentos fora da validade. Também. Mas assim, os livros ele considera, estou doando 1000 livros. Ele não estava doando 1000 livros. Ele tava jogando um monte de livro estragado lá no chão. E com certeza a maioria dos livro merda. Tinha uns sem capas até. Tinha um monte de livro sem capa. E assim, gente, quem nunca comeu uma comida vencida, vai? É verdade, isso aí, gente. Dando fechado, comida pra ninguém. Não, doar mas não. Eu nunca doei. Doar comida vencida pra ninguém. Não, doar não. Mas que eu já servi, eu já servi. Como assim? Então só. Eu já servi comida vencida aqui em casa, ué. O embalagem tava lacrada, fechada. Não, sim. Mas pra família, em casa, assim. Mas aí vocês sabem que quando eu tava assistindo foi a hora que me toquei.
Bacurau foi o último filme que eu assisti no cinema. Você não assistiu no cinema? Acho que quando começou Antes da a pandemia? passar o filme, era final de 2019. Aí eu assisti, aí depois disso veio a pandemia, nunca mais voltei. Eu vi no cinema, eu não lembro. Eu vi no cinema. Eu não vi, eu vi na TV. E aí eu nunca mais voltei. Não, eu vi na TV também. Mas eu fui no cinema recentemente. Eu fui no Pantera Negra 2. Eu queria ter assistido Avatar, não assisti Avatar. Perdi a chance. Eu nem assisti, não achei. Depois da Talvez não tenha perdido nada. repercussão não foi boa, não. Eu fui no cinema a última vez pra ver o Adão Negro. Isso. Eu tô devendo ir nos 2 últimos de herói que teve, que era o do Homem-Formiga e no do Shazam. O do Shazam eu quero ver. O Homem-Formiga não tá tão na rede, eu não. desisti no meio do Shazam, parei. Parou no chá. Pelo amor de Deus. Voltando pra Bacurau. Exatamente. Com essa virada, agora a gente vai para a sinopse de casa. A sinopse do Sessão Aleatória. Olha só. Tereza chega pro velório de sua avó, a dona Carmelita, que é a matriarca da cidade. Durante o velório, ela recebe o prenúncio de que algo diferente está para acontecer. De repente, o professor Plínio, filho de dona Carmelita, descobre que Bacurau está fora dos mapas e dos satélites. Além disso, outras coisas estranhas estão acontecendo. O impopular Perfeito faz uma grande doação de produtos estragados, drones começam a seguir a população, cavalos saem disparados no meio da noite e o caminhão de água é atingido por vários tiros de bala. 2 motoqueiros de trilha chegam na cidade remota de Bacurau. Ao mesmo tempo, um massacre acontece nos arredores da cidade e os motoqueiros sudestinos matam as únicas testemunhas do ocorrido. Acontece que, na verdade, estes motoqueiros acreditavam que, por algum tipo de identificação bizarra, eles faziam parte de um grupo que praticava turismo assassino, como se fosse um jogo de videogame real em países do terceiro mundo, só por diversão, liderados por Michael, um sociopata racista filho da puta. Acontece que os sudestinos também são executados quando eles descobrem que, na verdade, eram apenas facilitadores do grupo e não eram nada respeitados pelo grupo xenofóbico. A cidade começa a se preparar para se proteger para esses eventos estranhos. E com isso, convoca o Lunga, um cangaceiro queer que vive recluso em Bacurau com a sua trupe de jagunços. Assim, junto com o Pacote, o rei Boteco, assassino da região, que busca a sua redenção. A cidade é sitiada e os habitantes de Bacurau continuam sendo executados como animais, com os drones servindo de sistema que contabilizam pontos aos assassinos. Após algumas divergências e falha do grupo dos assassinos, a cidade de Bacurau se reorganiza para se vingar dos assassinatos, indo para uma guerra de vida ou morte, resgatando suas origens cangaceiras a fim de restabelecerem a paz. Afinal, só fica em Bacurau quem for em paz. E quem visita o Museu da Cidade acaba aprendendo duramente sobre isso. E é isso o filme. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao museu. Principalmente na parte do limpa o chão, mas deixa essa marca de sangue na parede. Nossa! Infelizmente, ela fala, infelizmente. Delícia. É uma das coisas que eu reparei quando assisti o filme pela segunda vez. Os motoqueiros sudestinos chegam na cidade e a mulher pergunta, mas vocês não vão visitar o museu, não? Eles falam, não. Eles não estão nem aí, eles só estão reconhecendo ali. Se tivesse visitado o museu, não tinha morrido. Eu também achei gostosa aquela cena que mostra a parede com as armas, a parede vazia, né? Com as sombras das armas. Gostoso demais também. É porque o show vai começar. Isso aí. Essa semana, Tereza trouxe na mala um carregamento de vacina. Estamos abastecidos. Pólio, tríplice e soro antiofídico. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa caixa de Brazol 4 que Tony Júnior deixou aqui na cidade. Isso é um presente grego. Remédio tarja preta, com distribuição gratuita, sem prescrição médica. Como alguns de vocês já sabem, o Brazol 4 é o inibidor do humor
e comportamento, só que disfarçado de um analgésico forte. É um remédio consumido no Brasil inteiro por milhões de pessoas e não me perguntem por quê, em forma de supositório, que é o que mais vende. Vamos para as histórias de produção. Vamos. E grandes bastidores. Bacurau, na verdade, é um filme franco-brasileiro de 2019 dos gêneros drama, faroeste e terror gore, fantasia e ficção científica. Drama faroeste? Sim. Uma salada doida. Faroeste só porque tem estrada de terra e tem poeira? Por que faroeste? Não, é só porque tem tiroteio no meio do sertão. Não, tem elementos do faroeste. Tem sim, tem bastante. Se tivesse, se eu fosse o show do milhão, eu ia perder 1 milhão. Porque eu nunca ia falar que era um filme de faroeste. Porque eu não consigo ver faroeste no Brasil. Pra mim, essa não encaixa, Não, entendeu? Tem um filme de faroeste muito bom brasileiro. Eu não lembro o nome, mas tem um muito bom. Falar cangaço? Faroeste Caboclo é o nome do filme. Não. Parou. Ninguém fala mais nada. Continua, Tom, pelo amor de Deus. Valdir Mega Blaster, alguém? Não. Passou a Nossa, vez. esqueci do Mega Blaster. Deus delícia. Vamos cantar a música. Ah, não. Não Tinha metal de Monsanto, que era o que todos diziam quando ele se perdeu. No, God, please, no! No! E olha só, o filme, ele é um filme franco-brasileiro porque ele foi produzido por Emily Lesclos, Sai Bem Sair e Michel Muck. O título do filme é o apelido do último ônibus da madrugada no Recife. Olha que legal. E também isso. é referente a uma ave caprimogídea de hábitos noturnos comum nos sertões brasileiros, o bacurau, também conhecido como o seu nome de espécie de Nyctidromus albicollis. Nyctidromus albicollis, é da família dos Nyctíbios. Claro. O bacurau é da família do urutau, aquele mãe da lua, que ele tem um bocão. E é aquela ave. O urutau super bonitinho. Isso, é da família Nyctíbio. Esses animais se alimentam de insetos, então eles ficam à noite, eles saem à noite. E aí na estrada, toda vez, não só no sertão, mas você pega aqui, mesmo no Sudeste, você tá andando à noite na estrada, é aquele bichinho que quando você tá na estrada, você vê ele voando, saindo da estrada, porque ele fica na estrada comendo inseto. É isso aí. Olha aí. O pessoal acha que é coruja, mas não é. É bacurauzinho. Tem vários tipos, né? Várias espécies, né? Não só o bacurau. E o roteiro de Bacurau, como eu disse antes, foi escrito por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles ao longo de 5 anos. A produção conquistou o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2019, tornando o segundo filme brasileiro da história a receber o prêmio. O último tinha sido O Pagador de Promessas, de 1962, do diretor Anselmo Duarte. Bacurau foi selecionado para mostras dos principais festivais de cinema prestigiados mundialmente, como o Festival de Nova York, Havana, Novo de Cinema de Montreal e também do Cinema de Munique, além de vários outros. O filme também foi indicado em diversas categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e do Prêmio Guarani. Em entrevista à Folha, o Kleber Mendonça Filho afirmou que Bacurau faz referências a situações reais de guerra e conflito, como a invasão da Ucrânia pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e a violência no interior do Brasil. O filme também resgata elementos do cangaço e aborda as complexas relações políticas que regem o país. Poucas produções brasileiras exploram essa distopia, que é o futuro fracassado, que se popularizou recentemente em obras estrangeiras, como a série The Handmaid's Tale e Black Mirror, caracterizado por retratar o futuro de uma forma não idealizada. Em Bacurau, questões reais como a falta de recursos e o abandono social se chocam com acontecimentos pouco prováveis, como, por exemplo, a própria invasão de uma cidade do sertão. E falando especificamente aqui sobre a produção é independente, sem financiamento de nenhum grande estúdio de cinema. As filmagens aconteceram na povoação de Barra, no município de Parelha, e na zona rural do município de Acari, no sertão do Seridó, lá no Rio Grande do Norte. O elenco de Bacurau é composto principalmente por atores nordestinos, muitos dos quais estreantes no cinema.
Além disso, o filme também traz elementos culturais e folclóricos do Nordeste brasileiro, como a presença de cangaceiros e a música maravilhosa de Tom Zé. A trilha sonora, inclusive, é um ponto forte do filme, que contribui para a construção da atmosfera tensa e sombria, assim como os filmes do Nolan. Só para dar o meu checkzinho no beat. E o elenco, a gente tem a Sônia Braga, que a gente falou no Viu ou Não Viu, que interpreta uma das protagonistas do longa e que entrou recentemente na lista dos 25 maiores atores do New York Times. Olha só. Olha aí, e ela legal. também já havia trabalhado com o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles no filme Aquários de 2016. O filme também foi exibido em Cannes e ele foi marcado por um protesto feito pela equipe no tapete vermelho contra o impeachment de Dilma Rousseff. Na época do lançamento do filme, quando ele esteve em cartaz, Bacurau levou mais de 700 mil pessoas ao cinema para prestigiar um filme brasileiro, o que é um grande marco. Em votação pelo Sesc, o público elegeu o longa como seu favorito e também reconheceu o Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles como os grandes diretores daquele ano. E do lado da crítica, o filme recebeu um score de 93% de qualidade show dos críticos e 84% de qualidade show da audiência no Rotten Tomatoes. Eu tô vendo aqui que o Bacurau foi exibido nos Estados Unidos em 2020. Mas ninguém ia ver, não. No meio da pandemia. Não, no meio da pandemia. Isso é aquele negócio, às vezes tinha uma sala por um fim de semana, e o trem Estados Unidos inteiro, aí às vezes trem lá em Hollywood, lá pros lados de Hollywood e tudo mais. Então, assim. E nem chegou a ser selecionado pro Oscar. Não, quem foi escolhido foi um outro filme, A Vida Invisível de não sei o quê. Mas isso foi por causa também, porque esse filme já havia sido indicado antes de Bacurau surgir no circuito de cinema. Segundo o periódico NME, o filme é um filme curioso que desafia a possibilidade de você conseguir categorizar esse filme, abrindo silenciosamente antes de cair em uma cacofonia de derramamento de sangue catártico, com um final caótico. Mas, curiosamente, o ser equivocadíssimo e geógrafo Demétrio Magnoli, conhecido por suas afirmações contra as ações afirmativas e as cotas raciais no Brasil, por achar que são resultados de uma ação ideológica, disse na coluna da Folha de São Paulo que o filme deve ser visto como um testemunho da nossa miséria intelectual, ou, mais precisamente, da extinção de qualquer traço de vida inteligente na esquerda brasileira. Talvez ele seja o cara que deva gostar de filmes como o do Danilo Gentili. Idiota. E a resposta foi dada em campo. O orçamento do filme, levando-se em conta que era um filme independente, tinha um orçamento baixíssimo de 7,7 milhões de reais, algo como 1,2 milhões de dólares. Mas ele teve receita quase 3 vezes maior, de 18 milhões de reais, sendo um dos filmes brasileiros mais bem-sucedidos da nossa história. Chupa Demétrio Magnoli. E então é isso, gente. Bora pro nosso queridíssimo troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora. Troféu aleatório. Antes de chegarmos na nossa nomeação do troféu aleatório, Marina, o que é ganhar um troféu aleatório? Ganhar um troféu aleatório é ter uma cela subterrânea onde você possa colocar um filho da puta, trancar a grade, botar uma tampa e tampar com terra e voltar a viver sua vida. É essa a sensação de ganhar um troféu aleatório. Saber que você vai sapatear na cabeça das pessoas todos os dias. Todos os dias. Eu acho que assim, se eu passasse por ali, eu ia dar aquela pisadinha extra, sabe? Tipo, na hora que você tá passando, você dá aquele... Sabe aquela pisadinha assim? É aquela meio Seu Madruga, sabe? Quando o Seu Madruga fica pistola? Isso. Seu Madruga pistola. Mas vem cá, gente, o que vocês acham mais satisfatório? É botar o cara lá e tampar e cobrir com terra, ou fazer que nem naquele filme lá, O Segredo dos Seus Olhos, e deixar o cara anos atrás das grades?
Só você sabendo. Depende. Eu gosto da ideia do cara definhar, entendeu? Eu também gosto. 3 dias já era. Não, acho que vai demorar Não, mais. mais. O tanto de gente que acharam debaixo debaixo desse terremoto aqui, Ele vai ficar 7, 8 dias depois. Sem água, ninguém vive mais de 3 dias. Sem comida. Tem xixi ainda. Sem água. Tem xixi. Mas é verdade, gente. A Marina já cansou de falar sobre isso no Sobrevivencialismo. Eu achei que ela já tinha bebido xixi. 3 pessoas são encontradas com vida na Turquia 11 dias depois dos terremotos. Mas é porque bebe água da chuva. E do xixi. Negócio. Ou urina. Xixi é show. Beijo, Ti. Eu ouvi várias vezes, hein? A gente podia fazer um jogo, né, um drinking game. Toda vez que alguém fala xi, toma alguém faz xixi. Não tem programação, não tem programa mais. Falando sobre isso, Xi, qual é o seu troféu aleatório? Meu troféu aleatório é o troféu 80 watts. Olha aí. Que é o troféu 80 watts, que não tô já dando troféu nepotismo. Exatamente, eu vou dar o troféu e já vou... Como é que é? Troféu jabá aleatório. Ele entrega o troféu com uma mão e pega com a outra. Não, eu vou entregar o troféu com uma mão e com a outra eu já aproveito em um golpe de oportunismo, falo sobre o episódio do 80 watts. Por quê? Tem anos 80 em Bacurau. E eu não poderia deixar de mencionar, né? Na cena em que a Sônia Braga lá e o personagem do Udo, né? Se encontram ao ar livre, tá lá tocando True dos Penobolas no radinho de pilha. Olha aí. Exato. E se você está sem descobrir mais sobre essa música, você pode ouvir o episódio 55 do Resumo do Som lá no 80 watts, tá bom? O cara meteu o merchan. Episódio muito bom, já ouvi, esse eu gostei. Dudu, qual é o seu troféu aleatório? Eu tenho 2 troféus. Eu tenho o troféu Sou Branco Sim, porque a mamãe me falou. Pro casal de sudestinos, os paranaenses trouxas, que vão virar peneira de nazista, idiotas. E o outro troféu é O Mar Vai Virar Sertão, quando a câmera dá um close numa mandíbula de tubarão no meio do isso é verdade. Do sertão lá. Então mostra mesmo que é um filme que ocorre no futuro. Provavelmente aquela região ali já tinha sido um oceano. Olha aí. Eu pensei que você ia falar lá do caixão da dona Carmelita lá, que começou a transbordar água. Isso. Não. Pode falar. O que é aquilo, hein? Esse foi o pedaço que eu achei bem... Com 15 minutos de filme, eu tô assim, gente, isso aqui é além da imaginação. Eu falei, isso aqui é além da imaginação. É porque quando a Teresa chega na cidade, o cara lá entrega a sementinha. Alucinante. Aí ela só tem só uma... É uma alucinação, olha só. Então, mas ali, isso aí é uma outra coisa que pode entrar na lista do André, né? De coisas que saem da terra, né? Já tem minhoca, petróleo e cenoura. Mas não sai da terra, sai do caixão. Minério. Gás. Prêmio de minério. Petróleo. Gás. Marina, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu é o troféu Xi. Opa! De novo? É o Xi de disfarce de anos 80 que vai pro drone disfarçado de disco voador. Parece o disco voador do Chaves. Exatamente. Falta alguém gritar, né? É um aerolito. Não, pois é, o troféu Xi de disfarce dos anos 80 pro drone. E o seu, Tom? Qual que é o seu troféu? O meu troféu foi de 0 a 100 muito rápido. Eu sei que parte que é. É prudente que a Teresa marca onde ela senta na mesa, o pacote senta logo e aí ela chega logo em seguida e fala: você vai me comer lá à noite? E tá lá marcado. E depois mostra uma cena e realmente tá rolando. Isso aí. Show. Papo reto. Literalmente, papo. E Dudu, por quem esses troféus serão entregues? Serão entregues por... Ixi. Pelo Xi? Não quero ir não chega. A gente pode amarrar o político no jegue e levar e pôr um troféu pendurado no pescoço. Nossa, ai, tadinho do burrinho. Nada, o burrinho tá de boa. Pois então, vamos para o nosso momento mais delicinha do nosso podcast, que são os assuntos aleatórios. Mas antes de chegarmos nos assuntos aleatórios, Marina, você tem algum recado para dar pelo seu paredão?
Meu paredão? Que tem o moço do paredão na cidade, né? Que é aquele carro gigantesco com um monte de caixa de som. Ah, e ele fica dando, eu devia ele dar o fica fazendo os recado em anúncios da formato de cidade. anúncio no Ele paredão. fica fazendo os anúncios da cidade. Alô, 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 alô. Açougue. Atenção, atenção, E ele ouvinte. fica tocando a musiquinha embaixo. Solta o som aí, então, edição, vai. Atenção, ouvinte. Se é a primeira vez que você está escutando Sessão Aleatória, não se esqueça que você também pode colocar o seu filme aqui pra gente assistir. Vai até o post do episódio que vai ter um link pra você colocar o seu filme no nosso baldinho de pipoca. Se o seu filme for sorteado, você se torna um aleatório. Marina Show! E é isso, meu recado do dia. Marina Show. Ah, é? Lunga, isso aqui é um rabo de foguete grande que vocês estão se metendo. Esse povo é gente importante. O problema da água a gente resolve. Resolve. Agora, isso aqui não vai ficar barato não, Lunga. Eu mesmo vou morrer por causa disso. Isso aqui em menos de 24 horas vai virar cinza. Hein, Plínio? Eu não tenho nada a ver com isso não, gente. Eu tô com vocês, Plínio. Hã? A gente tá sob um poderoso psicotrópico. E você vai morrer. Bem, vamos para os nossos tiroteios de festim de temas malucos que chegam na nossa cabeça. Começando por quem nos abrilhantou. Dudu, qual é o seu assunto aleatório? Eu falei da bebidinha que tem sentimento, o absinto muito, porque no filme tem um alucinógeno e eu já tinha falado de alucinógeno em algum outro episódio, né, anterior aí. Só que aí eu lembrei que eu tenho um absinto, que é uma bebidinha bem interessante. Não entendi nada. Ou seja, zero conexão com o filme. Eu falo. Ele queria falar sobre drogas de novo. Já falou de Supply, já Como falou os de... opioides já tinham rolado, ele foi pra bebida mais pesada que existe. Exatamente. Essa é a mais pesada que existe? Mas às vezes não nós sabia. vamos descobrir por quê. Um absinto é uma bebida destilada à base de anis e outras ervas, como a losna e o funcho. Se chama losna, eu não como, tá? Se você virar pra mim e falar, Maria, isso aqui é uma losna. Não, eu já não quero. Você não sabe que tá lá. Não interessa, eu já falo. Se falar o nome, eu não como. E aí ele foi criado e utilizado primeiramente como remédio por Pierre Ordinaire, um francês que morava em Couvet, na Suíça. A quinta série começou a rir ali, ó. O Chico não consegue. Não consigo. Não deixa. E aí ele morava em Couvet, na Suíça, por volta de 1792. O Ordinário morava em Couvet, né? A palavra absinto deriva do termo latino absinthium, que por sua vez deriva do termo grego absinthon. O que vocês estão vendo? Do cara do Cacete Planeta. Que falava é um absinthio. Caralho, vocês estão Eu não me sinto muito. Vou falar 1000 vezes essa palavra aqui, ó. O uso da planta Artemisia absinthium. Eu garanto 1000 vezes. Risadinha de chaleira. Eu amo risadinha de chaleira, é muito bom. A risadinha de chaleira é do Chico. É chileira. Risadinha de chileira. Vai, Dudu. Vai, que senão a gente continua. Não sei, ela foi descrita na obra De Rerum, de Lucrécio. E ele dizia que era uma bebida contendo a planta que servia como remédio a uma criança adoçada na borda com mel para tornar ela palatável. E alguns argumentam que a palavra significa imbebível em grego. A planta Artemisia absinthium, eu a garanto, era usualmente queimada como uma oferenda protetora, o que sugere que a origem da palavra pode estar na raiz proto-indo-europeia spend, que significa realizar um ritual ou fazer uma oferta. A origem precisa do absinto é pouco clara. O uso médico da planta ele já existia no Antigo Egito. Ele foi mencionado no papiro Ebers.
em 1550 a.C. Extratos da planta e folhas dessa planta embebidas em vinho eram usados como remédio pelos antigos gregos. E existem evidências de um vinho na Grécia Antiga que era aromatizado com a planta e recebia o nome de Absinthes oinus. Que foi, Xi? Agora virou museu, né? Absinthes. Ah, puta caralho, velho. A mente do Xi. Olha só, a primeira evidência do absinto como bebida destilada, contendo, né, o anis verde e o funcho, data do século XVIII. De acordo com a lenda, começou como um remédio, é aqueles remédios pra tudo. O cara vende, serve pra tudo. Ah, é tipo arnica. Isso, né, essas coisas. Mas a arnica funciona, pelo menos. Olha só, patenteado pelo médico Pierre Ordinaire, que vivia na cidade de Couvet, na Suíça, por volta de 1792. A receita do Ordinaire foi passada para as irmãs Reinrod, que venderam ela como um elixir medicinal. Em outros registros, essas irmãs já produziam a bebida antes do Ordinaire. Posteriormente, o Major Dubier adquiriu a fórmula dessas irmãs em 1797 e abriu a primeira destilaria de absinto, chamada Dubier Perefil. Gastou francês agora. É porque ele fez com ele abriu com o filho dele, que é o Marcelinho. Cufim, tá certo, ele abriu Cufim. Entendi. É porque o Dubier é o sobrenome dele, Dubier e filho. É isso aí. E aí o Marcelinho, Marcelin, sei lá, Marcelinho, Marcelin, acho que é Marcelin. Ele abriu com o Marcelin e com o genro dele, que é o Henri Pernod. E ainda bem que não foi com o cunhado, porque aqui a gente sabe, né? Que se serve com o cunhado, dá ruim. O cunhado dá certo, se fosse com o cunhado, dá errado. Esse consumo do absinto ele foi crescendo sem interrupções ao longo da década de 1840, quando foi fornecido aos soldados franceses como um preventivo para a malária. Olha aí. Caralho. E aí os soldados trouxeram o hábito da bebida para as casas, né, para os seus lares. E o absinto se tornou tão popular em bares, cafés e bistrôs na década de 1860 que na hora das 5 horas da tarde, esse horário passou a ser chamado de hora verde, porque o absinto é uma bebida verdinha. Nunca tomei. Ele era consumido por todas as classes sociais, desde rica burguesia até artistas pobres e trabalhadores. Em 1880, a produção em massa fez o preço cair abruptamente. E em 1910, os franceses estavam consumindo 36 milhões de litros por ano. Olha aí. Meu Mais Deus. do que eles consomem de água para banho. O absinto também começou a ser exportado amplamente a partir da França e da Suíça e alcançou um grau de popularidade em outros países, como Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos e República Tcheca. Nunca chegou a ser proibido na Espanha ou em Portugal, e a produção e consumo nunca cessaram. Teve um aumento temporário de popularidade no início do século XX, correspondendo aos movimentos artísticos Art Nouveau e Modernismo. Nos Estados Unidos, em New Orleans, essa cidade é tida como berço do Sazerac, talvez o mais antigo coquetel de absinto que existe. O bar Old Absinthe House, na rua Bourbon, começou a vender absinto na primeira metade do século XIX. Esse bar ele foi frequentado pelo Mark Twain, pelo Oscar Wilde, pelo Franklin Delano Roosevelt, pelo Aleister Crowley, pelo Frank Sinatra. Então, assim, muito famoso e a bebida muito consumida no meio artístico. E um bar que durou bastante tempo, porque o Aleister Crowley e o Roosevelt na mesma época é difícil, hein? Na Europa, no início do século XX, o absinto já era considerado uma droga de massas, levando a população ao alcoolismo, segundo médicos da época, ocasionando outros problemas de saúde, inclusive mentais, tais como epilepsia, suicídio e loucura. Nossa Senhora. Então tem uns relatos aqui dos caras, teve um cara que consumiu absinto e aí atirou no amante dele na época. O Van Gogh, além das perturbações que ele tinha, ele estava sob efeito do absinto quando ele cortou a própria orelha. Na Suíça acreditava-se que 40% da população adulta era dependente de absinto. Além desses males, o absinto foi acusado de ser responsável pelo causador do aumento da criminalidade. Então, tipo assim, os caras começaram a criminalizar a bebida. Ok. E aí ele passou a ser associado a crimes violentos e desordem social. Essa foi a justificativa para banir o absinto da França. Nossa, tá bem.
Em 1906, a Bélgica e o Brasil baniram a venda e a distribuição de absinto. Mas hoje em dia, absinto é liberado, certo? Você consegue comprar. Hoje em dia é liberado. Ah, tá. Nos Estados Unidos ele foi banido também. Apenas na Espanha, Dinamarca, Inglaterra e Portugal ele era permitido o consumo, mas só se a bebida fosse produzida com quantidade limitada. Então ele tinha um controle. Mas tinha esse negócio também de ser produzida localmente, não importava? Tinha que ser localmente, porque os outros países era proibido, né? Em 1999, a bebida chegou no Brasil pelo empresário Lalo Zanini. E aí ele foi legalizado no mesmo ano, porém teve que se adaptar à lei brasileira, com o teor alcoólico máximo de 54%. 54%? É, o absinto. Eu não sabia não, gente. Absinto é a mais forte de todas. Nossa! Não podendo atingir a graduação elevada das versões comercializadas na Europa, que geralmente superam 70% de composição alcoólica. A gente vai no posto e bebe etanol, então, pelo amor de Deus. Nem etanol é 80% álcool. Só não é gostoso. Tradicionalmente, o absinto ele é preparado a partir da destilação de álcool neutro, ervas, temperos e água. E aí os absintos tradicionais são redestilados a partir de destilado de uva branca, enquanto absintos inferiores usam destilados de grãos, tipo beterraba e batata. E aí? As principais ervas utilizadas, então, são a Artemisia absinthium, o anis verde e o funcho. São chamados esses três de Santíssima Trindade. Uma receita antiga foi incluída no livro de cozinha inglês e australiano. Ele fala assim, ó, pegue as pontas dos absintos, depois você coloca raiz de angélica, cálamos aromáticos, anis, ervas aromáticas e aí álcool de 4 galões. Macerando essas substâncias por 8 dias, adicione um pouco de água e destile em fogo brando, até obter 2 galões. Então você reduz 4 galões a 2 galões. Deus do céu. E depois você reduz isso a uma mistura padrão de água e álcool e adiciona algumas gotas de óleo de anis. A graduação alcoólica, historicamente, variava de 45% a 74%. ABV é o Alcohol by Volume. E algumas marcas atuais franco-suíças são engarrafadas em 83% ABV e algumas misturadas a frio no estilo boêmio chegam a ser engarrafados a 90% de ABV. Não é uma bebida para você beber ela sozinha. Geralmente o absinto ele compõe alguns drinks, porque ele é muito alcoólico. Uhum. E é esse o meu assunto aleatório. Já tomou absinto, Tom? Já. Claro tomei que já. absinto antes Claro dele ser proibido de novo. Ah, tá proibido? Tá. Você não consegue comprar na loja? Não, só tem o absinto de neném. Esse aí que o Dudu mencionou, com uma gradação alcoólica bem mais baixa. Entendi. Bem mais baixa. Pra onde que eu tenho que viajar pra tomar o absinto for real? Se não me engano, acho que na Rússia tá ok. Ah, não, lá eu não vou não. Mas se você pesquisar bem, você consegue encontrar um. Já tomou absinto, Xim? Xim, você bebe? Não. Xim não bebe? Bebe? Eu bebo sim. Aliás, tava bebendo um whiskyzinho. Olha aí. O Xim bebe, sabe? Ele já gravou com a gente tomando whisky. Absinto. Acho que eu tomei uma vez e... Não sei. Não lembra. Não, na verdade eu vi alguém fazendo num bar há muito tempo, mas eu não bebi. Eu acho gostoso. Ele fica esbranquiçado, né? Porque o preparo é feito com açúcar, com água, então ele fica meio esbranquiçado. Eu acho bem bonito, mas eu não fiquei com vontade de tomar, não. Ele compõe aquelas bebidas que o cara faz flamejantes, sabe? Ele acende. Entendi. Entendeu? Aí ele fica acesinho. Tem os drinks flamejantes que a pessoa toma com canudinho. Aí o cara acende e você tem que beber ela com canudinho. Aí você vai bebendo por baixo. E tem que beber rápido, senão derrete o canudinho. Nossa senhora. Aí sobe rapidinho. A pessoa fica doida. Ou então você coloca o suficiente, deixa um espacinho assim no copo, coloca sua mão, aí ele vai fazer um vácuo dentro do copo, você chacoalha, aí depois você bebe a bebida. Mas você vai sujar a mão? Não acontece nada, não. Você não suja a mão? Sujar ou queimar? Sujar. Ah, molha a mão. Mas tem. Depois lambe. Ah, que nojo, gente. Lamber a própria mão? Que isso, mano? É sua. Você tá no bar fazendo um negócio, você vai meter o mãozão lá, sacudir, beber e lamber a mão, gente, desculpa, mas a mão até chegar no bar, a mão tá suja. Ninguém chega no bar e passa álcool em gel na entrada do bar, gente. Mas é a sua mão. Aliás, se passou, na hora que pegou o cardápio, já era, inclusive. Já bebia cada coisa, cada drink que você pede lá, você vai saber. Gente, o negócio, eu vou falar de novo, o negócio tem quase 50% de teor alcoólico. Tem que ter acima de 70 pra matar alguma coisa.
Então, gente, vamos olhar aqui, ó. Bacurau. Peraí. Vamos tirar de mapa. Vamos entrar em satélite. Serra Verde. Ué, era pra estar aqui. Cadê Bacurau? Cadê a casa de vovó Tela? Professor, não precisa pagar pra entrar no mapa, não? Não, Horácio. Bacurau sempre esteve aqui, ó. Só descer. Era pra estar aqui, Serra Verde. E não, Bacurau tinha que estar aqui. Bacurau sempre esteve no mapa, ó. Qual é o assunto aleatório da semana? Vamos lá, então. No filme de hoje nós vimos o Google Maps sendo usado de maneira nociva ali, né? Apagando a existência de uma cidade pequena como se ela nunca tivesse existido. Mas o Google Maps é uma ferramenta incrível que oferece recursos que podem simplificar e facilitar a vida dos usuários. E é sobre isso que eu vou falar hoje no assunto aleatório, Google Maps. Olha aí. Olha aí. Vocês já foram fotografados pelo carrinho do Google Maps? Claro que não. Se fui, não percebi. Eu não sei se ele estava fotografando na hora, mas ele já passou por mim 2 vezes. Eu também já vi ele passando por mim. Eu sei que a minha tia apareceu na rua carregando, levando o cachorrinho pra passear. Olha aí, já tem vários TikToks das pessoas caindo. Você já viu? Tipo, a pessoa tá em pé, aí na hora que você anda um pouquinho... A pessoa se distrai com o carro passando e tropeça e cai. Bom demais. Quer dizer, bom demais pra quem tá assistindo. Vamos lá, Xi. Vamos lá. Google Maps. Desde que foi lançado em 2005, o Google Maps oferece aos usuários uma maneira fácil e conveniente de navegar e explorar o mundo. Acho que todo mundo já usou os recursos de navegação por GPS, né? Planejou rotas, procurou direções para chegar a lugares específicos e também para evitar trânsito. Também acho que todo mundo aqui já usou o Google Maps para procurar coisas em áreas específicas, como restaurantes, hotéis, postos de gasolina e muito mais. Sim. E eu acho que todo mundo também já leu avaliações e classificações de locais, bem como fotos. Eu sou avaliadora! Eu também sou guide também. Eu sou Google Guide, sim. Também. Informações detalhadas, né, que a gente costuma dar sobre os lugares e a gente costuma olhar antes de ir até lá. Mas existem alguns recursos que as pessoas podem não conhecer. Por exemplo, você sabia que dá para medir a distância entre 2 lugares no mapa para saber exatamente quantos metros você vai ter que andar de um ponto até outro? Sim, né? Quando você bota, né, o destino e a coisa, aí você tem as rotas. Tem as rotas, só que as rotas são pela rua, eles medem pela rua. Mas se você traçar um ponto reto de um lugar até outro, você sabe a distância exata de um lugar para o outro. Ah, uma distância reta, você diz, não um trajeto. Não um trajeto. Olha aí. Eu sei que o Google Maps já falou que um dos trajetos que eu tinha que fazer, eu tinha que nadar, pegar um barco. Eu falei, eu só botei o endereço errado, moço, tá tudo certo, eu não vou nadando até a Itália, tá tudo bem. Então, mas não é só isso não, você pode usar esse recurso mesmo para medir a circunferência de um estádio de futebol, por exemplo. Olha aí. Ou uma pista de corrida, ou até do terreno da sua casa. Porque quando você faz um círculo ou um quadrado no Google Maps e fecha, né, o desenho todo ali, ele vai falar qual é a área total daquele espaço. Que é bem interessante isso, né? Pois é. Outra coisa interessante que você pode fazer usando o Google Maps é viajar no tempo. Como assim? Esse recurso é sensacional, é chamado Linha do Tempo, do Google Street View. E para usar, você vai escolher lá uma rua, né? Aí você arrasta o bonequinho amarelinho que fica lá no canto inferior direito, vai soltar na rua que você quer ver. Aí lá no canto superior esquerdo, logo abaixo lá da caixa de texto... Peraí, fala devagar, Chico, eu tô tentando fazer aqui, ó. Aí eu arrastei o bonequinho. Isso, caiu na rua? Caiu. Aí você vai lá no canto superior esquerdo, logo abaixo da caixa de texto, que tem o endereço, né? Você vai ver um link chamado Ver Mais Datas. Ver Mais Datas, tá aqui. Isso. Olha, menino, 2009! Exato. Nossa! Não, vou ter que Ele vai te mostrar desde quando o Google começou a ter imagens daquele lugar. Aqui, por exemplo, a minha rua, as imagens começaram a ser gravadas em 2010. Ou seja, há 13 anos. E aí eu fui lá ver, né, como é que era a minha rua antes. Olha aqui, da minha rua lá de Belo Horizonte, 2009. Olha meu carrinho aqui! Olha meu aí. uninho! Olha ele aqui, parado na rua porque eu tinha preguiça de parar na garagem. Olha ele aqui. Isso é muito legal, né? Meu uninho, que eu não podia parar do outro lado da rua, que se eu parasse do outro lado da rua, os pombos ficavam a fazer cocô no meu carro, aí ficavam... Nossa, era terrível. Pois é, eu aqui já descobri, né, uma padaria que fechou. Eu não lembrava direito como ela era, fui lá no Google View e pude ver a fachada, né,
a padaria como ela era antes de se transformar num prédio. Esse recurso é muito legal. Eu vou ver a casa da minha avó, a casa que eu morei quando eu era criança. Pode continuar conversando vocês aí. Esse recurso do linha do tempo aí é um túnel, é um assim, não vai ser fundo. tão linha do tempo assim, né? Porque minha avó, eu morei na casa da minha avó até 98, 99. Então não tinha Google Maps naquela época. Outra função útil que pode te ajudar muito em locais onde o 4G é fraco é baixar mapas para usar offline. Sim, funciona. Eu fiz isso na França, porque eu não queria contar. Na verdade, assim, eu não queria contar com o meu 3G. Eu não sabia se ele ia ser bom ou não. Aí, na dúvida, eu baixei o mapa. Eu tenho um mapa, inclusive um mapa aqui de Nova York, porque tem hora que eu quero fazer pesquisa, eu tô no metrô, aí você tá passando debaixo da terra e não pega o e não pega? Pois é. E aí, eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, enquanto isso eu vou olhando o mapa. Obviamente, ele não vai te passar, né, o itinerário certinho do metrô igual normalmente passa, porque não tá na internet, mas ele te dá os trajetos direitinho. Então, outra ferramenta legal, vamos supor que você está num lugar que você não conhece bem, né? Vamos supor que você foi para uma outra cidade e vai se encontrar com alguém lá. Mas como você não tem ideia de onde você está, você pode compartilhar a sua localização via Google Maps. Sim. Né? Você se encontra lá no mapa, né, aquele pontinho azul, e aí você vai compartilhar com a pessoa que você quer mostrar onde você está. A pessoa compartilha onde ela tá e você compartilha você indo pra lá, né? Tempo real. Mas e se for o contrário? Você que vai até o local onde essa pessoa que você vai encontrar está e vamos supor que vocês marcaram de se encontrar em um barzinho, né? Então, nesse caso, você vai compartilhar o seu trajeto em tempo real. Quando você chegar lá, né? Depois que a pessoa viu o caminho, então, o trajeto todo que você fez, ele sabe mais ou menos quando você vai chegar, vai se encontrar com você ali sem esperar muito tempo. Tem vários recursos legais, mas no caso desse bar, por exemplo, o recurso que você pode usar é o recurso para lembrar onde você estacionou o carro. Olha aí, esse é bom mesmo. Você marca, você desce do carro e marca. Isso, você clica na bolinha azul onde você está e ali embaixo vai aparecer a opção salvar o local de estacionamento. E aí na volta é só você procurar salvar o local e ele vai te levar até lá, mesmo você bêbado, mesmo você sem lembrar onde está seu carro. Uma ferramenta muito útil nas noites paulistanas e brasileiras. Tem um recurso muito bom também, para você que desconfia do seu cônjuge, do seu parceiro. Tem uma forma com apenas alguns cliques que você pode saber quais são os estabelecimentos comerciais que o seu cônjuge tem visitado recentemente. Olha aí. Se o seu cônjuge salva, né? Se o seu cônjuge autoriza o Google a salvar os trajetos, porque tem uma forma de você... Acontece que ele vem de praxe isso daí. Você precisa, na verdade, desassinalar para isso não acontecer. Eu já fiz e eu não isso, vou ensinar aqui porque eu quero ver o pau torando e a fofoca rolando solto. Mas é segurança, gente, segurança. Não para por aí não, ó. Em breve, o Google Maps vai disponibilizar mais uma ferramenta, uma que eu acho bem útil, que é o Live View, que vai funcionar como uma realidade virtual. Você vai colocar o lugar para onde você quer ir, e aí você vai clicar no botãozinho lá, Live View, e apontar o seu celular, que vai abrir a câmera, e para onde você apontar, ele vai falar, você vai para direita. Vai ter uma flechinha mostrando para onde você tem que ir, baseado no que você está vendo na tela. Baseado na sua câmera. Vai durar 10 minutos que isso come a bateria, que é uma beleza. Né? E o Wi-Fi, né? Haja plano de Wi-Fi, não. E o 3G, haja plano de internet. A gente tá no 5 já, menina. Ah, desculpa. Mas isso é muito legal, por exemplo, quando eu saio do metrô, eu sempre fico perdido se eu tenho que ir para direita ou para esquerda. Então essa ferramenta já ajuda, né? É só apontar, flechinha para direita. Outra ferramenta que vai chegar em breve se chama Neighborhood Vibe, que é o quê? Você vai descer no lugar, você vai clicar no botãozinho lá e ele vai mostrar o que tem ali nos lugares perto de onde você está, que são bares populares, restaurantes que abriram há pouco tempo, pontos turísticos, lugares pouco conhecidos. Ou seja, ele vai fazer como se fosse um guia da regiãozinha que você está ali. Você não precisa fazer a busca, ele já vai te dar isso pronto. Olha aí. Outra ferramenta legal que já até existe em algumas localidades é o Immersive View, que vai disponibilizar a visão aérea dos lugares, como se você estivesse vendo por um drone. Isso é muito louco, cara. Que da hora. Você levanta e tem a visão 360 graus. Gente, olha, eu andava de patins aqui, olha. Tô vendo na linha do tempo ainda, do meu avô aqui. Eu tô vendo a casa da minha avó também, só que tudo é a partir de 2009. Aí mostra que a rua era de pedrinha antes, agora a rua tá asfaltada. Não, já ralei muita bunda aqui nessa rua, porque no final da rampa tinha as pedrinhas, aí a gente escorregava. Olha, eu tinha a chave desse portão aqui. Essa ferramenta é muito legal.
E a última novidade que eu quero trazer aqui, que em breve estará no Google Maps, é a chamada Rota Ecologicamente Correta. Olha aí. E o que é isso? O Google Maps vai propor rotas que ajudarão os motoristas a escolher o caminho que vai gastar menos combustível para chegar até os destinos, diminuindo o tempo dentro do carro e, consequentemente, a poluição, né? Uma ferramenta que vai ser bem útil para quem faz entregas. Você coloca lá todos os lugares por onde você vai ter que passar e fazer entregas do dia, e o Maps vai calcular a melhor ordem e a melhor rota para fazer todas elas. Olha, esse negócio de calcular a ordem é legal, né? Pra você fazer tipo o itinerário, fugir de engarrafamento. E o Google Maps também tem engarrafamento, não tem? Ele tem quando tá vermelhinho, quando tá amarelinho, então ele dá aquela escapulinha. Porque hoje você já pode colocar, inclusive, o horário que você quer sair, ele te dá a estimativa dependendo do horário, então... E se você for para um bar ou restaurante, ele te diz se tá tendo muito trânsito ali, se vai ser difícil encontrar um estacionamento e se o restaurante vai estar cheio, porque tem a opção ali, né, de horário de pico. Agora imagina no futuro, quando os carros autônomos se conectarem com o Google Maps e se comunicarem com a gente por inteligência artificial. Que loucura que vai ser. Eu só quero uma internet que funcione pra todo mundo, pra gente gravar um podcast sem ninguém tá com a voz clipada, sem nenhum Wi-Fi tá caindo, show. Sem ninguém tá sumindo. Sabe o que é? Sabe como isso é possível? Gravando ao vivo. Presencial. Exatamente. A gente tá em 3 estados e 2 países. Então, assim, gente... Continuo com esse sonho. Era isso o meu assunto aleatório de hoje. E o Dudu está perdido ainda lá na linha do tempo do Google Maps. Eu achei a casa do meu avô aqui, consegui achar. Olha a minha escolinha. A minha escolinha. Achei um tema maravilhoso. Eu gosto bastante do Google Maps. Inclusive, hoje em dia... Hoje, quando eu tava voltando pra casa, eu tava pensando nesse tema. Da galera que trabalhava comigo 15 anos atrás... onde os caras estavam começando o geoprocessamento no Brasil, que era justamente como conseguia pegar esses ruas, vielas, essa coisa e tal, e conseguia plotar no mapa quando nem existia ainda o Google Maps direito. Agora imagina a pessoa que tá lá, sei lá, agora, daqui 20 anos, poder fazer isso que a gente tá fazendo e ver tudo o Henrique. Como é. Exatamente. Cara... Eu queria muito ter tido esse acesso a essas informações. Eu daqui a 20 anos eu ainda vou estar viva, eu não sou velho igual vocês 3. Então eu vou acompanhar tudo isso de pertinho. Eu vou estar voando, que isso? Gratuito essa direção. Yeehaw, y'all are a bunch of cowboys, ain't you? Those 2 you shot, friends of yours? Friends? Oh, we don't shoot friends in Brazil. But no, we come from a different region. Oh, where are you from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white, right? I don't know, well, you know, they kind of look white, but they're not. Her lips and her nose give it away, you know? More like white Mexicans, really. Então vamos lá pro nosso último e infelizmente tema aleatório do dia. Infelizmente? Infelizmente? Que? Se vocês quiserem, a gente pode ficar aqui o dia inteiro com milhares de... É porque você botou a palavra infelizmente no lugar errado, é por isso. Não, e infelizmente o tema aleatório, ué. Falei certinho, não me corrigi nada aqui não. É infelizmente o último tema aleatório. Não é o último, infelizmente. O último, infelizmente, o tema aleatório. Meu Deus, você continua falando errado. O último tema, infelizmente, aleatório. Não sei. Vamos lá, ó. O meu tema aleatório... o último. O meu tema aleatório da semana, nada mais, nada menos é pessoas que mereciam ter a cabeça arrancada e colocada em praça pública. Ixi, a lista é longa. Eu queria começar com um disclaimer. Vocês estão com tempo aí? Eu não tô falando de ninguém artista no sentido de
político, essa galera clichêzona, assim, ditador, eu não vou falar de nada disso, porque esses já são óbvios, tá, gente? Eu vou falar das pessoas que pode ser que a nossa audiência ainda não conheça. Então eu queria fazer um disclaimer. Você vai falar do seu vizinho aí, que você tá brigando. Mas são pessoas aí conhecidas, é isso? São pessoas que merecem... São pessoas, assim, tipos de... Não, são pessoas... Deixa eu explicar, olha só, deixa eu fazer meu disclaimer, você vai entender. Nessa lista, não estão inclusos os indivíduos top of mind quando se fala em arrombado filho da puta. Alguém quer dar um exemplo? O Tom deu 5 exemplos excelentes, que você viu que pela primeira vez o Tom respondeu uma pergunta no início do episódio sem titubear. Foi assim, ó, pá, pum. Mas eu quero contar casos reais de filhos da putas reais que mereciam tomar uma surra digna dos moradores do Bacurau, sabe? Boa. E fazendo um segundo disclaimer, é o seguinte. Gente, esse podcast ele não estimula violência contra terceiros. A gente só joga o murucubaca mesmo. E pra garantir que a gente não vai ser processado, eu vou trocar os nomes reais dos arrombados por alguns nomes fictícios. E aí vocês vão me ajudar a escolher esses nomes. Então, o primeiro caso que eu vou falar aqui, Dudu, me fala 2 frutas que você detesta, mas detesta. Mamão e manga. Mamão e manga. Então vamos lá, eu vou contar a história da Dona Manga e do seu mamão. A Dona Manga, de 22 anos, e o seu mamão, de 27 anos, estão enfrentando acusações de assassinato depois que as autoridades encontraram o seu bebê de 7 semanas inconsciente na casa do casal. O casal chamou a polícia chegou lá e achou o bebê inconsciente. Quando os socorristas chegaram, o bebê já estava morto no local. O seu... Mamão. Eu sabia que isso ia me agarrar. Anota o nome aí das pessoas. O seu mamão notou que o seu filho pequeno estava perdendo peso, mas não chegou a levar ele no consultório médico. Porque isso era responsabilidade da Dona Manga e não dele. Então ele deixou o filho definhar. O casal alimentava o filho com leite materno, mas não era o suficiente para manter o filho vivo. Enquanto o filho definhava, o casal se envolvia em pornografia online, gravando vídeos da Dona Amanda amamentando. O bebê só era alimentado enquanto eles estavam gravando filmes pornô dela amamentando. Mas tem gente que vê isso? Que show esse tema, hein? Olha o Tom, que maravilha, hein? Nossa, se uma marretada. Do mesmo jeito que a Ana Paula comentou dos caras que vão no DM dela por causa das fotos do pé, sendo que ela achava que ela estava ajudando pessoas que tinham um pé grande, tem os perfis de mulheres que amamentam. As DMs dela são tão bombardeadas quanto as da Ana Paula pedindo foto do pé pros caras masturbar. Você tá falando sério? Tô falando sério. Porque as mulheres, elas falam, elas postam isso. Olha aqui, gente, essa pessoa aqui tá se passando por mulher pedindo foto minha amamentando. E não é mulher, é um homem pedindo foto. É surreal. Então, o bebê se deteriorou e morreu com apenas 7 semanas. O casal demonstrou extrema indiferença pela vida humana ao não fornecer o bebê alimentação adequada e cuidados médicos. Então, a cabeça da Dona Manga e do seu mamão, por minha conta, estão cortadas. Guilhotina pros dois. Podia virar um game show também. Não vai virar um game show, porque todo mundo vai morrer, entendeu? Quantas guilhotinas? Merece. Ô Tom, você também não é muito fã de fruta, não, né? Não. Então me fala aí 2 frutas que você não gosta. Goiaba. Boa. Jaca. A jaca é querido. Inclusive coxinha de jaca, bem bom. Olha aí. Não, eu sou um entusiasta. É por isso que eu pego o pé do Dudu e não do Tom. Eu achei que o Tom não comia fruta, não, ué. Pode ser goiaba vermelha, goiaba branca, então? Pode. Então tá. Todo tipo de goiaba, não dá. Então tá, ó. O seu goiaba vermelha e a dona goiaba branca são um casal da Califórnia. Eles foram indiciados criminalmente por terem provocado um incêndio florestal na cidade de Eldorado no ano passado. Eles usavam um dispositivo pirotécnico durante uma festa de revelação de gênero. Ah, tá vendo? O incêndio atingiu cerca de 23 mil acres, que é o equivalente a 9.300 hectares, destruiu 5 casas, 15 edifícios e custou a vida de um bombeiro. Caralho. A dona goiaba vermelha e o seu goiaba branca, eu acho que eu troquei as goiabas agora, mas tudo bem. Você tá se complicando. Foram indiciados por 30 crimes, incluindo homicídio involuntário, no caso do bombeiro que morreu. O casal se declarou inocente e foi liberado para aguardar a data do julgamento. O promotor de justiça disse o seguinte: você está obviamente lidando com vidas perdidas, vidas feridas, residência das pessoas que foram queimadas e as terras que foram queimadas. Isso abrange muito, não é só emoção, mas danos financeiros e psicológicos.
houveram mais de 434 provas apresentadas contra eles por causa desse incêndio. Provas de lesão corporal, que as pessoas se queimaram, que as coisas pegaram fogo, as pessoas se queimaram. 3 acusações de causar incêndio de forma imprudente com grandes lesões corporais, 4 acusações de causar incêndio de forma imprudente em estruturas habitadas e 22 acusações de contravenção por causar incêndio imprudente em propriedade de outra pessoa. Junto com as casas destruídas, 4 residências adicionais foram danificadas e houveram 13 feridos. O bombeiro tinha 39 anos quando foi morto, era um bombeiro veterano de 14 anos do serviço florestal. Serviu como parte de uma equipe de elite que se desdobra nos Estados Unidos só para atender os incêndios florestais. Gente, para que raios você vai tacar fogo, fazer coisa pirotécnica para falar da genitália do seu filho? Esses caras não tinham que estar esperando em casa. Tinha que estar na guilhotina! Esses 2. Bom demais, cara. Por favor, Randy, usa esse finalzinho pra todos. Pra todos. Pra todos. Pra todos. Mas essa não foi a única vez que um casal fez isso e deu merda, porque não foi só nos Estados Unidos, também foi no Brasil. Teve a dona Goiaba brasileira e o seu Goiaba brasileira também, que resolveram revelar o sexo do filho jogando tinta em uma cachoeira. Ah, eu vi isso. Isso sim. Jogar tinta azul na cachoeira, gente. A cachoeira que tava descendo branquinha começou a descer azul. Nossa senhora, vai tomar no cu, vai se burro no inferno, mano. Nossa senhora. É assim, é um crime contra a natureza, né? O Departamento do Meio Ambiente investigou isso e causou dano ambiental. Os membros da família foram todos acusados. Isso aconteceu no rio Queima-Pé. É uma importante fonte de água na área da região. E mesmo que essa merda que eles fizeram não tenha causado danos duradouros, isso foi um flagrante de desrespeito ao habitat natural, né? Gente, de novo, pra quê? Sabe, você quer estoura um balão dentro da sua casa? Um alfinete e um balão. Um bolo e um bichinho de pelúcia. Tá vendo? Não precisa, sabe? Enfim, Oxi, já que você quer falar, me conta aí dois carnes que você não come. Aliás, olha só, é uma carne só uma carne. Ou um prato com carne que você não gosta. Eu não tenho asco, sabe? Tipo, põe aí um... Salsicha, você não foie tem gras, asco. você não tem asco de foie gras? Ah, foie gras é difícil, hein? Vai. Então vamos falar do seu foie gras. O foie gras, também conhecido como Dr. Morte, é um ex-cirurgião americano que ficou conhecido por ter realizado várias cirurgias desastrosas em pacientes, deixando um rastro de mortes e lesões permanentes. O seu foie gras ele se formou na Universidade do Tennessee e passou por um programa de residência em neurocirurgia, mas foi demitido de vários hospitais por sua conduta antiética e por sua incompetência. Entre 2011 e 2013, ele realizou várias cirurgias na região de Dallas, Texas, que resultaram em 33 pacientes com lesões graves, paralisia, hemorragia cerebral e até morte. Ele foi preso só em 2015 e foi condenado à prisão perpétua em 2017 por lesão corporal agravada e prática ilegal da medicina. O caso dele é considerado um dos piores exemplos de negligência médica nos Estados Unidos. Ele não é formado, não? Ele é formado, só que ele mentiu em boa parte do currículo dele, as pessoas não conferiram, então assim, ele não fez residência suficiente e ele estava constantemente drogado. Que isso? Então quem quiser acompanhar, gente, existe um podcast e existe acho que uma série no HBO também, que é a Dr. Death. O podcast é também o Dr. Death, é só que é em inglês. Quem quiser, são vários episódios assim, e eles entrevistam as pessoas que sobreviveram, mas que estão em cadeira de roda e que estão tetraplégicas, porque o cara resolveu fazer uma cirurgia, falou que ele dava conta, mas não dava. Ele queria fazer cirurgia milagrosa, numa cirurgia que ele não dava conta e que não ia funcionar. E ele fazia as pessoas acreditarem que funcionaria. E aí, o que ele fazia? Como os sistemas médicos aqui são por estado, ele mudava de estado para fazer a prática dele e um não reportava pro outro. E tinha toda aquela política debaixo dos panos de falar assim, a gente já se livrou dele, deixa ele, é problema de outra pessoa agora. Nossa Senhora. E por último, eu vou citar um político que não é brasileiro, então pode ser que essa história seja uma novidade para algumas pessoas. E eu vou falar, deixa eu ver, como é que eu vou nomear esse político? Eu vou nomear esse político de Burp, porque
O ódio que eu tenho quando o Léo manda a gente fazer burpee. Então eu vou chamar ele de burpee. Burpee é uma sacanagem. Ô, Léo, para de ficar indicando burpee pra galera aí que burpee é sacanagem. É, não. É Eu tortura. acho que ele já deve ter feito eu fazer isso, mas eu não sei o que é. Ele fala pra vocês arrotarem? Burpee é aquele assim, você põe a mão no chão, aí você joga o pé pra trás, faz uma prancha, aí você recolhe o pé pra cima e joga e pula. Aí você vai pra trás e pula, sabe? Ele não mandou fazer isso, não. Ele acha que eu vou ter um infarto se eu fazer. O senador norte-americano Burpee era um senador do Texas. O Texas passou por um momento, gente. O Texas é um estado que ele fica próximo da fronteira do México. Ele é deserto e quente, que ele é no meio dos Estados Unidos. Eles não estão estruturados para baixas temperaturas. Mas o que aconteceu? Como o aquecimento global não existe, né? As variações climáticas não existem e tudo mais, aconteceu uma nevasca no Texas. Só que quando você tem uma nevasca num lugar que não tem estrutura para suportar temperaturas abaixo de zero, o que acontece? A água no cano congela, as pessoas estão em casa, a casa não tem estrutura de calefação, muito pelo contrário, as casas têm estrutura para refrescar a casa, não para esquentar. As pessoas não têm roupa para se esquentar, as pessoas não têm cobertor, edredom, não tem estrutura para se manter pelo tempo que for nisso. Então, o Texas, por esse curto momento de tempo, entrou em estado de calamidade pública. O que o senador Burpee fez? Na hora que ele viu que ia dar merda, ele foi lá e comprou uma passagem pra ele, pra esposa e pros filhos e foi pra Cancún. Caralho! Foi pra Cancún. Senador eleito, trampista, foi pra Cancún. E aí, obviamente, a galera viu ele. Não, ele é tão burro, mas ele é tão burro que ele foi flagrado no aeroporto. Ele nem alugou um avião privado, não. Ele foi com a galera. Quando ele viu que o trem ia ficar feio pro lado dele, que o pessoal começou a protestar, aí ele antecipou a volta, porque ele foi numa quarta pra voltar no domingo. E a confusão ia ser numa quinta e numa sexta, né? As baixas temperaturas. Aí ele acabou voltando na quinta. E o argumento dele foi: eu estava tentando ser pai. Quando você tem duas garotas que estão com frio há 2 dias e não tem aquecimento, e elas estão dizendo: olha, nós não temos escola porque vamos dar o fora daqui, eu acho que há muitos pais que diriam: olha, se eu posso fazer isso, ótimo, é isso que eu vou fazer. Ele disse isso pra TV. Na cara larga, é bem normal político cuzão sair andando por aí no meio de quando o bicho pega, né? Quem vazou essa história, eu não tenho certeza, assim, joguem no Google pra descobrir, eu não tenho certeza, mas se não foi a vizinha deles, foi o cunhado dele. Porque a mulher dele mandou num grupo de alguma coisa falando que eles iam viajar. Aí alguém, printou e espalhou. Aí foram no aeroporto atrás deles. Quando você tem um desastre, a principal função de um funcionário federal é, comunicar ao poder federal que esse desastre vai acontecer e tentar ver quais são as necessidades imediatas do distrito ou do estado. E a primeira ação oficial de um senador é enviar uma carta ao presidente depois que um governador faz o pedido de declaração federal de desastre de emergência. Ele é o senador que tinha que escrever essa carta. E o que ele fez? Pegou um voo e foi para Cancún. A maior tarefa dos senadores vem durante a crise, quando eles devem brigar por dinheiro federal para poder fazer frente aos estragos. O governador do Texas, na época, disse aos repórteres que estava focado na resposta ao desastre e que nem prestou atenção no assunto. O seu Burpee lá voando pro México, enquanto os texanos estavam morrendo de frio, morrendo, gente, eu não tô mentindo, é profundamente perturbador e decepcionante. E ele provou, né, ser o inimigo número 1 do Estado ao abandonar no momento de necessidade. Ele recebeu, nesse momento, o 21º pedido do partido para que ele renuncie do cargo. Ele, obviamente, não renunciou. 21º. 21º pedido do partido para que ele renunciasse. E ele continua aí, sendo entrevistado pela Fox News, com a cabeça em cima do pescoço. Nossa. E é este o meu assunto aleatório. E esse assunto aleatório, ele foi... O gatilho para esse assunto aleatório foi um stories que eu vi na verdade, um Reels que eu vi no Instagram, de um cara que tava falando que existe uma prática onde as pessoas pegam tartaruguinhas marinhas num passeio. Você paga pra pegar uma tartaruguinha marinha do ninho, bota dentro de uma cumbuquinha, vai andando com essa cumbuquinha até a água e joga a tartaruga na água. Eu vi isso. Eu achei animal esse vídeo, porque o cara fala que a tartaruguinha consegue saber qual é o campo magnético onde ela tá. Mas é verdade. É o único jeito da tartaruga voltar pro lugar onde ela tá, ela reconhecer a terra pra ela conseguir voltar. Ela precisa disso. Ela se localiza pelo campo magnético. Meu Deus do céu. E quem que vocês querem arrancar a cabeça?
Vocês querem contar casos citando nomes, sem citar nomes? Ainda dá tempo aqui, que ainda tá dentro do tempo que o Randy vai editar. Então, se alguém quiser contar mais uma arranca-cabeça, agora é hora. Tô querendo arrancar a minha pra não ter que ouvir mais histórias dessas. Oxi! Por isso que o Tom falou infelizmente, agora vocês estão entendendo? Jesus! Tô deprimido aqui. Ainda bem, Tim, ainda bem que você está deprimido, que mostra que você tem coração e que você empatiza com o fato de que todas essas pessoas deviam ter a cabeça arrancada. Faltou você gritar aí, pedindo a cabeça do vereador. Qual deles? Senador. Senador. Ah, é? Senador. Guilhotina pra ele também! E é sem palavras que este host encerra o episódio da semana. Tô deprimido. Quais foram os aprendizados que vocês tiveram no dia? Eu aprendi que o absinto é a bebida com mais teor alcoólico. Eu não sabia. Legitimamente eu não sabia. Olha aí. Eu não aprendi nada não, mas eu confirmei que tem que acabar a humanidade. Eu aprendi que o Google Maps ele tem mais pra evoluir ainda do que já é. Não, e esse negócio da linha do tempo, gente, ai minha nossa senhora, ainda bem que só vai até 2011, porque se fosse antes, eu ia ficar aqui a noite inteira. Sei. Então é isso. É isso? É isso. Então é isso. É isso. Parece que é isso sim. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da... Gravando. Nesse podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados, repletos de... Epa! Nesse podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados... Ai. Eu vou voltar. Microfibra. E o que vocês acharam do filme? Quem vai Você tem que primeiro? escolher. É você, Tom, agora é o host. Você que direciona. Porque a pessoa senão fala todo mundo ao mesmo tempo. Mas, gente, calma, que eu tava bebendo água. Eu, de novo, como host, inverti a ordem das opiniões. Não tem problema, não precisa na hora trocar. do Não, IMDb. deixa, Hans, deixa. Antes de chegarmos na nossa nomeação do troféu aleatório, Marina, o que é ganhar um troféu aleatório? O que é ganhar um troféu? Fim da sessão.